Filipenses capítulo 2. Dando continuidade a esta série sobre na comunhão, no ano da comunhão. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho este assunto tão difícil de se entender e tão difícil de praticar. Ou seja, ser servo. Reconheço que nós somos uma geração que não foi ensinada a ser servo. Nós fomos ensinados a ser patrão, a ser senhor. Não temos dificuldade em mandar. Não temos. Desde criancinha, a gente aprendeu a mandar, né? E tem uns que têm mais facilidade ainda. Tem uns que gostam de mandar e fazem mesmo com excelência. E quando não são atendidos, a casa cai. O Senhor Jesus veio, ele disse, eu não vim para ser servido. Ele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o amor, que poderia requerer ser servido, ele diz, não, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É isso que nós lemos em Marcos 10. Vamos ler esse texto aqui então. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Apenas até aqui. Pai, aqui está o teu povo, lida foi a tua palavra, e agora estamos quietos como Maria, para que o Senhor fale ao nosso coração, como o Senhor falou lá em Betânia, quando ela e Marta, suas irmãs, estavam em casa e receberam Jesus. Recebemos o Senhor e a semelhança dela queremos ouvir. Fala, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpem. Como foi falado, a nossa geração não é uma geração que se alegre em servir. Nós até servimos, mas muito mais por uma direção, por uma obrigação ou pela possibilidade de retorno do que pelo prazer de servir. Alguns não são servos e por isso mesmo não servem. Não servem porque não são servos. Outros até servem, mas eles escolhem a quem querem servir. Por isso não se enquadram nesta mutualidade. Não possuem o dom de servir. Eu quero servir os que me serviram. Ou eu quero servir esses que têm a possibilidade de me servir. Entendem? Aquele não tem como retornar o serviço que eu prestei, então ele está fora, está longe do alcance
da prestação do meu serviço. Alguns servem e são servos fiéis e servem uns aos outros. É interessante que dentre esses que servem porque receberam a alegria e o prazer de servir, eles não esperam o retorno. Eles fazem com uma mão com tanta destreza que a outra não consegue saber o que uma fez. Interessante isso, né? Servem e não aparecem. Aqui tem alguns irmãos que trazem oferta e diz assim, é para aquela família. O senhor mesmo faz isso? Se faço. Na mesma hora, eu faço e mando Pix. E a pessoa não sabe. Esses dias, alguém queria me agradecer por uma oferta e disse, não, a mim não. Não sou eu que recebi. O senhor é humilde, não quer a honra? Eu disse, não, nem esse dinheiro é meu, apenas passou por mim porque a pessoa não quer aparecer. Outros chegam com dinheiro e dizem, pastor, para qualquer família que precise. E eu sou criterioso nisso. Esse dinheiro fica ali e ele vai para famílias de acordo com a necessidade. Servir de uma forma que a mão direita não percebe o que a mão do mesmo corpo esquerda fez. Esse é o serviço da que nós estamos aqui falando. Eu quero pensar hoje sobre servir como um dom, como uma mutualidade, como uma necessidade que nós temos, porque essa é a vontade de Deus, muito clara, expressa na palavra. Servir ao Senhor, porque nós fomos servidos. Tem crentes que têm o dom de servir. Tem crentes que servem pela mutualidade e alegria. Tem uns que recebem habilidades especiais para o exercício do serviço. É sobre esse povo que eu queria hoje conversar com vocês. Porque a mutualidade em exercício, ela vai fazer com que eu sirva para melhorar a vida do outro. Eu vou trabalhar para que o outro que vai receber o meu serviço seja abençoado, esteja melhor, tenha uma qualidade de vida melhor. Servo é aquele que veio com esta missão, esta tarefa de servir, e ele não perde o foco, mesmo sendo destratado, como às vezes o que serve é, ele não perde a sua direção, mesmo sendo distraído, ele não perde a sua visão, mesmo atravessando uma dificuldade em que ele é desconsiderado como servo, ele vai servir. O Senhor Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando a cena e a dificuldade, a complexidade daquele momento. Não era sapato fechadinho, como nós temos hoje, que evita a poeira. Eram pescadores, gente. Essa turma aí que não faz unha toda semana e às vezes nem todo mês. É isso aí. Pé de peixeiro. Aí Jesus senta-se, coloca uma toalha e começa a servir. Não é que um deles lá resolveu falar. Eu acho que todos eles ficaram assim meio ressabiados, querendo puxar o pé. Sim, ele vai ver o meu pé. Ele vai colocar a mão que ele come no meu pé que eu piso. Aí um deles falou assim, o senhor não vai fazer isso, não. Constrangido pelo amor revelado, constrangido pela ação espontânea do Senhor nessa expressão de servir. Ele disse, olha, o que eu faço eu não vou entender agora. Mais tarde podem entender. Mas façam o que eu estou fazendo. Ele é o modelo do serviço. A igreja de Jesus, ela não veio para se servir, mas para servir uns aos outros, e em assim fazendo, é a Ele que estamos fazendo. Eu vou repetir. Mateus capítulo 25
trata um assunto muito interessante que vai ser revelado lá no futuro. Ele vai colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda, lá na frente, e vai dizer para os da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E a razão dessa minha palavra a vocês é porque eu tive fome e vocês me assistiram, tive sede e vocês me assistiram, estava preso e vocês me assistiram, perdi o emprego e vocês me assistiram. E esse pessoal constrangido com a demonstração de amor e essa promoção que recebem do Senhor, eles dizem: mas quando é que a gente te viu assim e te assistiu? Aí ele vai revelar: quando vocês fizeram a um dos meus discípulos, foi a mim que vocês serviram, foi a mim que vocês assistiram, foi a mim, eu recebi isso. Interessante esta ideia trazida para a nossa realidade, nesta mutualidade de servir uns aos outros, porque eu fui servido e não servi pela possibilidade de que eu seja servido. Esta mutualidade, ela trabalha isso em nós. Filipenses, ele trabalha isso com graça, com alegria. Paulo escreve para aquela igreja e diz assim: se existe entre vocês exortação em Cristo, e existe, sim existe. Se existe também entre vocês alguma consolação de amor, claro que existe, é lógico que existe isso entre nós. Se existe também entre vocês comunhão do Espírito, é lógico que aqueles que têm o Espírito têm essa comunhão do Espírito. E ele fala ainda: se existe algum afeto, algum ato de misericórdia, algum modelo de misericórdia, e claro que existe. Sim, até aqui sim, 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 sim. Aí então ele fala: bem, se isso existe, se é a realidade de vocês, então completem a minha alegria. Como é que eu posso fazer isso? Pensem a mesma coisa, tenham esse sentimento, unidos no mesmo amor. Tenham a mesma alma, o mesmo sentimento de alma, o mesmo sentimento. Segundo, se existem essas qualidades que o Espírito produziu, então façam também, além do mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo pensamento. Aí ele fala no versículo de número 3, não façam nada por partidarismo. Não faça nada aquilo que é exclusivamente seu. Não pense só em si quando você for orar. Não pense só em si quando você for no mercado. Não pense só em si quando você abrir o seu armário e perceber que lá tem 2 túnicas, ou 2 casacos de frio. Ou tem 3 sapatos, 3 pares de sapatos. Não pense exclusivamente em você. Esta é a ideia. Se há entranhados afetos de misericórdia, se há comunhão no Espírito, então façam isso. Tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E segundo, não façam nada pensando apenas em si. Ou seja, considere o outro superior a você. Gente, isso é tão prático. Isso é tão interessante. Quando você vai sentar-se e tem alguém superior a você, o que você faz? Você levanta, ué. Claro que você levanta. E se você vai entrar num ônibus e tem alguém superior, você levanta. E se está na igreja e chega alguém superior a você, você cumprimenta. Não é assim que a gente faz. Acabou de entrar o nosso prefeito. Prefeito, por gentileza, sente aqui. Olha, o governador do estado veio nos visitar hoje no culto. Senhor governador, por gentileza. Porque eu julgo que ele seja superior a mim. Eu trato ele com notoriedade. Paulo escreve essa carta para uma igreja. Ele diz: não tenha partidarismo. Não pense só em si. Quando você for orar, não lembre só das suas necessidades. Lembre da necessidade dos outros. Quando você for orar, faça em favor dos outros, não apenas em favor de si. Não é porque você vai esquecer de orar por si que Deus vai dizer: gente, eu esqueci de orar por ele, de abençoá-lo porque ele não orou por ele.
Com a medida que você medir, será medido, disse Jesus. Ore uns pelos outros, é uma mutualidade também. E aqui a ideia de o serviço. Não tenha em mente, em vista, em propósito, em alvo, apenas aquilo que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros. Eu vou pensar naquilo que favorece vocês vão pensar no que favorece o outro vai pensar no que favorece o outro. Daqui a pouco todos nós estamos favorecidos. Porque o Senhor fará isso com excelência, porque foi isso que Ele nos ensinou. E é isso que Ele faz e nos estimula a fazer. A ideia desta mutualidade é de olhar para o outro com o olho do outro. É de amar o outro com o coração do outro. É de me colocar no lugar do outro e fazer por ele o que eu quero que ele faça por mim, sem perceber, sem exigir retorno. O que é que uma pessoa desempregada precisa? O que é que uma pessoa enferma precisa? O que é que uma pessoa que perdeu um parente querido precisa? Para ser servo, eu preciso considerar o outro superior. Se eu não conseguir considerar o outro superior, então eu não sou servo. Então eu sou o Senhor. Algumas das nossas orações revelam-se que na relação com Deus, eu sou Deus. Eu exijo dele. O Senhor prometeu. O Senhor fez isso. A tua palavra diz isso. Às vezes uma visão distorcida da palavra faz com que eu me coloque no lugar de Deus. Mas ele disse, você é servo. Na sua oração, lembre-se que você é servo. E a postura do servo na oração é diferente da postura do Senhor. A Beth tinha uma funcionária e a Beth, como patroa dela, disse, eu quero que você faça isso. Eu disse, não, isso não dá certo não. A Beth disse, tá bom, então, isso aqui, não, isso aí também não. Bem, então faz o seguinte, vamos trocar de lugar. Entende a ideia? Às vezes as nossas orações nos fazem com que pareça ao Senhor que o Deus nessa relação sou eu. E se eu faço isso com Deus, os outros então estão debaixo d'água. Estão perdidos. Se na minha relação com Deus, sabendo eu que Ele é o Senhor e o Todo-Poderoso, e eu o trato como se eu fosse o Senhor, com vocês então, vocês estão no sal. Porque nem orar por vocês eu consigo, porque não há espaço na minha mente para pensar nos outros. Esta mutualidade, ela vai fazer com que eu olhe o outro como sendo superior, e eu vou servi-lo e o farei com amor. Sem partidarismo e com humildade, como diz o versículo 3. A Bíblia nos manda, além de servir, ela nos manda ser servo. O mandamento é ser servo. Servir eu faço quando me convém, ou quando me convier, sem me prejudicar. Mas ser servo eu o farei sem a possibilidade alguma de retorno. Eu vou servir pelo prazer do serviço. Aí pronto. Aí eu serei semelhante ao Senhor. O que é que nós estamos fazendo no ano da comunhão? Servimos porque fomos servidos primeiro pelo Rei dos Reis. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Servimos porque Deus nos capacitou para o serviço. Ele nos capacitou, essa é a mutualidade. E servimos também porque essa é a vontade de Deus. Qual é a motivação? A motivação é o serviço em si. E o modelo da mutualidade ou do serviço é Ele próprio. E Ele fez isso o tempo inteiro. Todo o seu ministério foi de serviço. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tem gente que entra na loja como se fosse o dono da loja. Conhece gente assim? O povo diz, esse nariz empinado. Tem gente que entra na empresa como se fosse, não é nem o presidente, é o dono da empresa. E tem gente que dá ordem como se fosse o dono do outro. Tem gente assim. Tem gente que não consegue pedir
Por favor. Tem gente que não consegue agradecer um benefício que recebe. Olha para aquilo ali e diz assim, puxa, só isso? É isso mesmo? Há um sentimento de senhorio predominante na nossa geração e não de serviço. Nós estamos na geração daqueles que buscam ser felizes. Mesmo que a sua busca pela felicidade provoque infelicidade nos outros. Não tem problema. Os outros são os outros. O que importa é a minha felicidade. Pouca brasa, brasa na minha sardinha. Ou pouca sardinha, sardinha na minha brasa. É o que predomina. Aí o Senhor Jesus entra, sendo o Senhor, sendo o Todo-Poderoso, e lavou os pés, que era o ato mais degradante, mais humilhante possível entre os homens. E ele lava e ele insiste em fazer isso. Ele rompe barreiras para exercer esse serviço. Ele foi servo. E ele disse, façam isso vocês também. Aí nós temos dificuldade em servir porque nós não aprendemos. E a motivação é que ele fez isso. Ele assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Não havia ninguém naquela época, ninguém que dissesse, não é homem. Não, isso aqui não é humano. A não ser pela revelação do amor revelado, do amor demonstrado. Aí sim o povo dizia, nunca vimos ninguém assim, que ame assim, que sirva assim. Ele é Jesus, é o Deus presente. E ele foi modelo para a gente, no que tange a serviço. Esvaziou-se e assumiu a forma de servo. Consegue imaginar ele naquela semana entrando num jumento? Num jumento, gente. Eu não sei quantos de vocês já viram jumento. É um animal baixo e feio. Eu sou da terra dos jumentos. E lá tem muitos jumentos. Muitos. Tem jumento no trânsito. Tem jumento que dirige carro, tem jumento que dirige empresa, tem jumento que casa. O que mais tem ali naquele lugar é jumento. Tem muito jumento. E tem o jumento animal também. Que dentre os jumentos, o animal é o mais humilde, é o mais simples. Ele não demanda questões, não faz reclamações. Ele é um jumento. Ele trabalha o tempo inteiro. O Senhor Jesus monta um jumento. Consegue imaginar o povo assim, gente? Não é isso que a gente esperava do nosso rei. Ele é rei dos reis. Como é que entra no jumento? Pelo menos um cavalo, um negócio grande, alto. Um jumento? Porque ele não veio para atrair sobre si a atenção, mas para o Pai. Graças te dou, porque o Senhor me ouves. Aliás, o Senhor me ouve sempre. Falei assim por causa da multidão, para que eles vejam e creiam que tu me enviastes. Ele faz essa oração diante do túmulo de Lázaro. Orações simples. Este é o nosso modelo de servo. Qual é o modus operandi para colocarmos isso aqui em prática? Nós conhecemos o amor porque Cristo deu a sua vida por nós. E devemos fazer a mesma coisa que ele fez. 1 João 3,16. Amamos porque ele nos amou primeiro. Nós vamos servir porque ele nos serviu. O modo operandi é tão simples. Desde assistir a alguém nas suas necessidades, o que a gente precisa perceber é que nem todos têm a mesma necessidade. Como foi falado, qual é a necessidade de alguém que perdeu o emprego? Que eu compre uma passagem para Dubai e dê para ele, olha, fizemos uma vaquinha e compramos uma passagem para Dubai. O hotel é por sua conta. Vai fazer o que em Dubai, gente? Como? Vai pagar o hotel lá como? O que é que uma pessoa que perdeu a saúde ou que perde a saúde precisa? De uma passagem para Dubai? Ó, você que está enfermo,
Sei que você vai fazer uma cirurgia. Por isso nós compramos uma passagem para Dubai. Vai que você não volta. Vai que a cirurgia complica. Você vai chegar no céu e dizer, eu morri. Mas que eu fui em Dubai, isso eu fui. O que vai mudar? Às vezes nós tratamos os outros da mesma forma, como se a necessidade de todos fosse uma só. E não é. Às vezes uma pessoa está pensando simplesmente de que você coloque-se ao seu lado e ore. Eu vou servir ao outro apenas assim. Às vezes a pessoa quer só um abraço. Está tão quebrado por dentro. Está tão destroçado por dentro. Está tão entristecido, tão desorientado, que a pessoa quer apenas o silêncio de um abraço, o afago nas costas. Só isso. Eu tenho que ter discernimento para perceber isso. Chega um homem cego e Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Essa pergunta parece tola, mas não é. Porque às vezes nós estamos tão desorientados que mesmo cegos ou cegados, a gente prefere outras coisas que não a visão. Às vezes estamos tão acostumados com a nossa cegueira, que ela já não nos incomoda. E a gente vai pedir uma passagem para Dubai, em vez de que eu torne a ver. Nós estamos no ano da comunhão. Tantas famílias entristecidas, tantas famílias com dificuldades. Eu quero convidar você a olhar isso pela ótica das pessoas de forma bem prática. Faça pelos outros, Lucas 6,31. O que você espera que faça por você. Tenha o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo amor. O que nós precisamos fazer? A única saída é essa aqui. O mesmo sentimento de Cristo. A postura de Cristo. Porque as necessidades são diferentes. Nós vamos atentar para isso. Eu descobri que aquela empresa abriu as portas para emprego. Eu vou distribuir essa informação. Eu posso fazer isso. Abro o meu armário e descubro lá que eu tenho 3 pares de sapato para 2 pés só. 2 pés. E até agora, com 61 anos, eu nunca consegui usar 2 ao mesmo tempo. Eu nem tentei, mas eu não consegui usar 2 ao mesmo tempo. Num frio muito intenso, eu uso até 2 camisas e uma blusa. Mais do que isso, não. E tem alguém que está precisando. Eu abro a minha despensa e eu descubro que tem 2 pacotes de trigo. O que eu posso fazer com aquela família que perdeu o emprego? O que eu posso fazer? Eu queria convidá-los a pensar no outro, considerando o outro superior a si mesmo. Mesmo sendo destratado, não perca o seu objetivo. Mesmo sendo distraído, não perca o seu propósito. Mesmo sendo desconsiderado, mantenha-se no objetivo de servir. Que tal você aproveitar e parar de orar um pouco por si e orar pelos outros? Orai uns pelos outros. Perdeu o sono na madrugada? Vai lá para a sala e começa a orar pelos outros. Se não lembra de ninguém, diz assim, Senhor, traze à minha memória por quem o Senhor deseja que eu ore agora. Você vai ver. O dia vai passar tão rápido que você nem vai sair da sala. Ele vai encher a tua mente de nomes. Se porventura você não tiver ideia, liga para mim. Pode ligar de madrugada. Pastor, eu oro por quem? Ou liga para o Rafael. Porque enquanto eu durmo, o Rafael está no monte. Ele e alguns amigos. Tem alguém para que eu possa orar? Um momento só que eu ligar para o Rafael. Rafael vai dizer esse. É isso que ele faz depois dos cultos de domingo.
Vamos fazer isso. Curve sua cabeça. Pai, obrigado por tua misericórdia e graça. Abre os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer que seja visto. E o nosso coração para que amemos o que o Senhor quer que seja amado. Abre os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor espera que seja ouvido. E as nossas mãos para trabalhar em favor daqueles que o Senhor deseja que haja trabalho. Envolve-nos na tua obra, nesta mutualidade de servir, sem aguardar serviço, mas servir porque é um prazer o serviço em si. Servir porque fomos servidos, tendo o Senhor como modelo do serviço e como motivação maior, considerando os outros superior a nós mesmos. Ajuda-nos nisso. Não damos conta. Não damos conta. A nossa natureza luta contra isso, porque a nossa carne visa o seu próprio bem-estar. Desperta-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maria Ângela. Convido os irmãos a se colocarem em pé, para nós cantarmos um cântico e nos prepararmos para a ceia do Senhor.